Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. A segunda carta de Paulo a Timóteo nos diz e nos ensina muito sobre a trajetória de uma vida bem vivida na presença de Deus. O capítulo 4, em especial, possui uma das afirmações mais surpreendentes do apóstolo Paulo. Ele fala sobre o combater o bom combate, nos encoraja a não desanimarmos do nosso chamado e do grande privilégio que é servir a Deus, buscar ser cheio do Espírito e apregoar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Em 2 Timóteo capítulo 4, dos versos de 6 a 8, o apóstolo Paulo declara: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Revendo um pouco o contexto, esta carta foi escrita provavelmente semanas ou dias antes que Paulo fosse martirizado por Nero. Ela foi escrita por volta de 64 e é o último registro do apóstolo. Ela fala do afeto e de conselhos que um pastor já experimentado em Deus, prestes a findar seu ministério, compartilha com sua ovelha, com seu filho na fé. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, somos encorajados a alcançarmos uma vida espiritual mais madura, mais íntegra e mais íntima com o Senhor. Amado irmão, não existe missão maior para o cristão que esta. Isto porque sempre que estamos bem com Deus, firmados nele e em comunhão com o nosso próximo, servi-lo deixa de ser um fardo e se torna uma honra. Servir na igreja, estar na igreja, deixa de ser uma obrigação e se torna um grande privilégio. Apregoar o Evangelho, ser um missionário onde Deus nos plantou, deixa de ser algo enfadonho e se torna parte de quem somos, parte do nosso chamado. Eu tenho plena convicção que não existe nada melhor do que vivermos a vida com esta premissa, com este objetivo claro de perseverança. Em 2 Timóteo capítulo 4, dos versos de 6 a 8, o apóstolo Paulo concluiu que, independente de todas as circunstâncias e dificuldades que tenha vivido, em seu ministério, o viver a vida, além de ser uma dádiva de Deus, foi um desafio que valeu muito, muito a pena. Quando entendemos quem somos e damos o devido valor ao que Cristo realizou na cruz por nós, não existe um bom combate que não seja vencido, uma boa carreira que não seja findada e uma recompensa que não seja alcançada. Na verdade, este pequeno texto que lemos nos conduz a algumas verdades muito primordiais que eu e você nós precisamos considerar. Que a vida cristã não é fácil, mas vale a pena saber que em Cristo podemos desfrutar, sim, da alegria eterna. Uma alegria que não é passageira, que não se limita apenas aos bons momentos. Uma alegria que não irá começar no futuro, mas que nos consola e nos fortalece agora. Olhando para trás e fazendo uma retrospectiva da vida, o apóstolo Paulo reconhece os aspectos existenciais de tudo o que viveu. E o motivo maior de sua alegria, que era obedecer a Deus e cumprir também a sua vontade. Nós cristãos temos muitos motivos para nos alegrarmos em Deus. E o primeiro deles, preste bem atenção, é que a nossa alegria está firmada na certeza de onde passaremos a eternidade. Isso é uma promessa verdadeira. Em Cristo temos um norte claro e uma esperança que nos assegura. O cristão é feliz porque ele sabe que Jesus pagou sua maior dívida, que é o pecado.
Dentre todas as suas lutas e desafios, suas fragilidades com relação ao que se relaciona ao tempo e ao espaço, aquilo que o separava de Deus não mais o separa. No grande abismo que nos separava de Deus está a cruz de Cristo, que por meio da fé podemos atravessar e alcançar o perdão e a paz com Deus. Por meio de Cristo passamos da morte para a vida, do temporal para o atemporal, da morte eterna, queridos, para a vida eterna. Esta é a certeza que nos leva a combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. O que me faz estar firme nesta promessa é o fato de saber que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la, concluí-la, vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. O cristão é feliz porque sabe que não está sozinho em sua batalha. Existe um Deus que nos assiste e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um Deus que nos protege, um Deus que nos sustenta, um Deus que provê, que não só nos santifica, mas que nos ajuda em nossa santificação. Em Hebreus 7, 24 a 25 está escrito, preste bem atenção. Portanto, ele, Jesus, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E não para por aí, lendo Romanos 8, de 26 a 27, temos escrito, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O cristão genuinamente convertido não pode ter dúvidas acerca de sua salvação, nem acerca de sua identidade em Cristo Jesus. Se o seu coração for oprimido pela insegurança de seu futuro, você nunca será verdadeiramente feliz, nunca se sentirá verdadeiramente filho, completo, muito menos poderá afirmar o que Paulo afirmou aqui. Olha o que ele diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Irmão, existe um bom combate, um que vale a pena lutar. Resta-nos saber se nós estamos engajados nele. O apóstolo Paulo afirma que lutava muito, mas suas lutas eram específicas. Ele lutava por causas dignas que chamava de bom combate. Precisamos parar de perder tempo com conversas e ações que não edificam. Todos nós temos dificuldades e lutas que precisamos vencer todos os dias. Se nos alimentarmos das lutas que Deus não nos chamou para lutarmos, estaremos despendendo socos ao vento e gastando a nossa energia à toa. Paulo relembra a Timóteo da luta que ele precisava lutar, sobre o bom combate que ele precisava se enganjar. Vamos voltar ao início do capítulo aqui, no capítulo 4, olha só. Timóteo, exorto, ordeno, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O bom combate está atrelado à pregação do Evangelho, a ser sóbrio, saber sofrer as aflições propostas pela vida, fazer a obra e cumprir também o ministério.
Paulo está falando de mudança de mente, de interior. Não adianta, irmãos, ficar mudando de lugar se a mente continua relutante em aprender a mudar e a viver o evangelho que é puro e simples. A questão não é como começamos as coisas, a questão é como nós terminamos. O bom combate é colocar a cabeça no travesseiro na certeza de que o propósito para o qual Deus nos criou está sendo cumprido. É isto que define quem somos, nos define do ímpio. É exatamente por isso que devemos tornar sólido em nossas vidas o conselho que Paulo deixa aos irmãos na igreja em Colossos. Olha só o que ele diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. E sede agradecidos. Colossenses capítulo 3, dos versos de 13 a 15. Sempre que oportuno, fale do amor de Cristo. Ore com as pessoas. Traga sobre elas palavras que edifiquem, que encorajem, que as desafiem e conduzam a se parecerem mais com Jesus Cristo. Seja um bom anfitrião com os que se relacionam com você e, acima de tudo, tenha gratidão. Ainda sobre o bom combate, queridos, lutar o bom combate não significa agradar a todos com um evangelho de autoajuda, massageamento do ego, um evangelho humanista, como temos visto em muitos lugares. Você não foi chamado para entreter bodes e lobos. Não foi chamado para ser um guru gospel motivacional. Pelo contrário, Paulo me parece bem categórico com Timóteo nesse sentido. Preste bem atenção, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. No bom combate, julgue a importância e a dignidade de valor para não despender ou gastar energia em coisas triviais ou alheias que não valem a pena. Se pergunte: é importante para mim? É importante para o reino? Será que vai realmente edificar? Existem problemas, queridos, que não são de competência nossa. Já bastam os nossos problemas que não tem como ficar sem resolvê-los. Então, quando o problema não nos diz respeito, ele deve ser deixado de lado. No bom combate combatido por Paulo e à luz de suas cartas, a luta deve ter um motivo válido, uma causa digna. Se não for algo importante, com certeza vai se resolver com o tempo. Antes de lutar, devemos pensar qual será a nossa real motivação, ponderar e ver se estamos engajados no bom combate do texto, daquilo que Paulo nos ensina. O que mais posso aprender com 2 Timóteo 4, de 6 a 8? Enquanto uns findam a carreira, outros estão apenas começando. Qual legado iremos deixar para a posteridade? O que estamos deixando para as pessoas que nos cercam? Paulo está terminando a carreira, mas seu discípulo Timóteo está apenas começando. Jesus terminou seu ministério terreno com apenas 12 homens, que revolucionaram o mundo e que levaram outros milhares a fazerem o mesmo. Qual exemplo podemos tirar desta verdade? Todos nós temos uma carreira a cumprir e uma missão a executar nessa vida. O destino de todo cristão é o mesmo, que é buscar a Deus,
apregoar o Evangelho, cumprir seu chamado e preservar a comunhão amando o seu próximo. Não podemos desanimar nem desistir. Existem muitos ao nosso redor que necessitam da palavra de salvação, que precisam de você. Não podemos construir a vida sem metas, sem objetivos claros. Pelo contrário, Deus nos chama a sermos cheios e transbordantes do Espírito Santo que Ele nos deu. A nos firmarmos e fundamentarmos a nossa fé na palavra e não no que o nosso coração enganoso está nos dizendo. Por isso, nunca se esqueça que a vida cristã não é fácil, mas vale a pena saber que podemos desfrutar da alegria eterna, que existe um bom combate que vale a pena lutar. Resta-nos saber se nós estamos engajados nele. Que enquanto uns findam a carreira, outros estão apenas começando. Qual o legado que eu e você vamos deixar para aqueles que estão à nossa volta, para a posteridade? E finalmente, a coroa, o prêmio do cristão, está guardado com o justo juiz e ao final do nosso desafio a receberemos. Amado irmão, que Deus te abençoe poderosamente e te motive a combater o bom combate sempre. Um grande abraço e até o próximo.